magnetismo. Vamos iniciar, complementando a aula anterior, nós vamos falar sobre as relações entre fenômenos elétricos e magnéticos. Nós falamos no vídeo anterior, na aula anterior, a respeito dos fenômenos magnéticos e em relação ao planeta Terra, né? Em relação ao magnetismo que tem o planeta Terra. Então, hoje, a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre uma relação entre os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. O que acontece? Partículas dotadas de carga elétrica podem ser afetadas por campos magnéticos. Isso nós vimos na aula anterior, no vídeo anterior, porque nós tínhamos aquelas partículas que elas tinham os spins. Se vocês forem buscar no vídeo anterior, vocês vão ver aquela questão dele ter uma posição para cima ou para baixo. Foram os spins que deram origem, na verdade, ao estudo, né? Foi estudado ele, sobre aquela relação que tinha atômica, que era aquela SPDF, né? Que tinha aquelas as camadas K, L, M, N, O, P e Q, e tinha a questão das divisões dos átomos e tudo nas distribuições SPDF, que a gente ia colocando SPDF, que tinha a questão dos spins, que tinham posição para cima ou para baixo, que ele serve de referência, como sendo o 1 ou o 0, ou o on ou o off, ou sendo sentidos opostos, né? Como eles servem para gravar os objetos, os meios magnéticos, como HD, como gravação de fita cassete, e etc., né? Então, o que acontece? Para que isso aconteça, alguns requisitos precisam ser atendidos, como, por exemplo, a partícula precisa estar em movimento, a direção da velocidade não pode ser a mesma do campo magnético. Nós vimos isso na semana passada, inclusive quando nós tínhamos uma partícula situada num ponto que era um ponto Q, e ele tinha uma força que era expressa da esquerda para a direita, e ele era gerado dentro de um campo magnético B, que ele era gerado, e ele gerava uma força perpendicular no ângulo de 90 graus. Então, nós vimos que quando esse ângulo deriva, a gente tem uma compensação através do seno de θ, que é colocado na fórmula, e a gente consegue estabelecer qual é a relação que nós vamos utilizar no sentido do eixo, né, relativo à força que ela está sendo expressa. Quando o ângulo da velocidade entre a velocidade e o campo elétrico é zero, que ele fala que não pode ser a mesma do campo elétrico, porque se ele for a mesma, a direção, o ângulo é zero, quando ele é ângulo zero, como ele é um fator multiplicativo, ele vai zerar a equação inteira. Então, a direção da velocidade não pode ser a mesma do campo magnético. Se vocês voltarem lá no vídeo anterior, vocês conseguem ver essa relação que nós colocamos lá. Então, outro índice que ele fala aqui é a força magnética sentida pela partícula é ortogonal tanto em relação à direção da velocidade quanto ao campo magnético. A corrente elétrica indica a quantidade de cargas elétricas que atravessam uma seção transversal num fio condutor. Em uma corrente elétrica, os elétrons individualmente se movem de maneira complexa e interagem regularmente com outros elétrons e com os núcleos atômicos, mudando uniformemente de velocidade. Ou seja, quando ele fala aí no primeiro parágrafo, a corrente elétrica indica a quantidade de carga elétrica que atravessa em uma seção transversal do fio elétrico. Na definição de corrente elétrica que nós vimos no vídeo anterior, ele fala justamente isso, porque é a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção transversal de um fio condutor durante um determinado tempo, durante um determinado período. É o que consegue passar. Isso é a corrente elétrica. O que é que acontece? Nós temos a primeira lei de Ohm, ela diz que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, o seguinte, a corrente elétrica, ela está aí dependendo da resistência do condutor, que no caso a resistência intrínseca, digamos que uma resistência intrínseca do condutor,
quanto maior a resistência intrínseca do material que é feito o condutor, seria maior a perda e menor a passagem da corrente elétrica, né? Então, tem a ver com o material de que ele é feito. E quando nós falamos na segunda lei de Ohm, quando ele fala que a resistividade, a resistência do cabo, a segunda lei ele diz que é ρ L sobre A. Quer dizer, ρ é intrínseco do material, L ele é o comprimento do cabo e o A é a seção transversal. Quer dizer, a resistência do cabo ela vai variar de acordo com o comprimento e de acordo com a área da seção transversal. De forma que, como a área da seção transversal é inversamente proporcional à resistência, significa dizer que, ao ponto em que a área da seção transversal aumenta, a resistência diminui. Ela é inversamente proporcional. Aí nós temos o comprimento do cabo, que ele é diretamente proporcional ao comprimento do cabo. Quer dizer, se eu não variar a bitola do cabo, a proporção que o fio for, o condutor, for mais extenso, ou seja, mais comprido, o Lzinho, que ele vai ser o comprimento do cabo, vai aumentar, e ele está diretamente proporcional. Quer dizer, na hora que eu aumento o comprimento do cabo, eu aumento a resistência. Que ele vai ter multiplicado por ρ, e ρ é a resistividade intrínseca do material, né? Nós vamos ter um ρ, que é a resistividade para o cobre, para o ouro, para a prata, para qualquer outro que seja. Então, é muito pertinente, nesse sentido, a gente falar que ele diz o seguinte: a corrente elétrica indica a quantidade de cargas elétricas que atravessa uma seção transversal de um fio condutor. Ou seja, se eu aumentar a bitola do cabo, eu terei uma seção transversal maior e, com isso, a passagem da corrente elétrica maior por esse cabo, mais facilmente por esse cabo. Então, ele diz aqui, em uma corrente elétrica, os elétrons individualmente se movem de maneira complexa, ou seja, eles não têm uma cadência, eles não têm uma sequência, eles não obedecem a nenhum movimento perfeito, sobre um trajeto específico de como se movimentar. Eles interagem entre si e existem nesse momento, eles vão circulando por uma órbita e eles vão interagir, né? Interagir, que a gente fala, eles vão se encontrar. Eles vão se encontrar com outros elétrons e eles vão se encontrar com os núcleos atômicos. Então, ele vai mudar uniformemente de direção, de sentido, de velocidade, ele vai modificar de acordo com o movimento que ele faz dentro da eletrosfera, né? Aí vem uma corrente elétrica, na média, o conjunto dos elétrons se move ordenadamente e podemos definir uma velocidade média, conhecida como velocidade de deriva. O que acontece? Estando estabelecida uma corrente elétrica num condutor, os elétrons vão se mover ordenadamente, é por isso que é uma corrente elétrica. Quando ele fala aqui, nesse parágrafo, uma corrente elétrica, os elétrons individualmente se movem de maneira complexa, ou seja, os elétrons em si estão se movimentando de maneira complexa. Dentro do átomo, eles interagem entre si e com o núcleo. Mas quando ele fala aqui, numa corrente elétrica, na média, o conjunto de elétrons se move ordenadamente. E podemos definir uma velocidade média conforme a velocidade de deriva. Ele é chamado como velocidade de deriva. Se desejamos encontrar o número de elétrons contido a cada momento em um fio de comprimento L, podemos calcular com uma expressão onde um elétron que se encontra na extremidade esquerda do condutor precisa atravessar uma distância L até cruzar a seção transversal de área A. Vamos entender o que é que ele fala aí. Nesse momento, eu quero calcular o número de elétrons contido a cada momento em um fio de comprimento L. Ou seja, eu quero medir, eu colocando um elétron na extremidade esquerda
né? E ele vai calcular direitinho, ele vem até ele se deslocar a uma distância L, para eu poder saber em quanto tempo ele levou isso. E leva a seguinte expressão. Aqui eu tenho, fazer uma analogia, o condutor atravessado por uma corrente elétrica. Então, eu tenho aqui um condutor de área de seção transversal A e comprimento L, que nós sabemos que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quando nós estávamos falando aqui nesse trajeto, quando ele fala aqui, podemos calcular com uma expressão onde o elétron que se encontra na extremidade esquerda do condutor precisa atravessar uma distância L ao cruzar uma seção transversal de área A. Então, vamos lá. Estávamos aqui. Então, com isso, eu sei que, invertendo a posição da velocidade média com o ΔT, né, que no caso ele está dividindo aqui, ele sobe multiplicando, e aí eu passo ele multiplicando a velocidade média, divido. Então, eu sei que ΔT vai ser igual ao ΔS dividido pela velocidade média. Então, eu vou ter que P vai ser igual. O meu ΔS, que no caso seria a variação de distância, a variação de espaço, seria justamente o comprimento do cabo. Então, o tempo que levaria para ele fazer isso aí seria igual a L, que é o comprimento do cabo, dividido pela velocidade, que é V. Então, a gente consegue fazer essa analogia para esse sentido. Um fio elétrico seja atravessado por um campo magnético uniforme que atua perpendicularmente à sua direção. A força magnética sobre cada unidade de carga será. Então, nós temos aí que a força magnética vai ser igual a Q vezes a velocidade vezes o campo magnético, né? Então, ele diz aí, um campo elétrico será atravessado, um fio elétrico será atravessado por um campo magnético uniforme, que atua perpendicular à sua direção. Então, lembra naquela figura que nós vimos na aula passada, que nós tínhamos um ponto, uma partícula, né, que ela seguia da esquerda para a direita de um condutor, e ele tinha um campo magnético que era ao redor desse condutor, e ele gerava uma força perpendicular. E a força, essa fórmula nós vimos na aula passada, né? Que a força magnética é igual a Q vezes a velocidade multiplicado pelo campo magnético. Ou em módulo, foi essa que nós vimos também, Q vezes V vezes o campo magnético multiplicado pelo seno de 90, que é igual ao módulo de Q vezes a velocidade vezes o campo. O que é que acontece? Nós vimos exatamente essa questão também, que nós vamos substituindo aqui o Q vai ser multiplicado por L vezes o T, e o T vai ser igual a L dividido por V, que é a velocidade de deriva, que nós vimos fazendo a analogia pela velocidade média. E nós vamos ter essa fórmula, que a força vai ser igual ao L, né, que é o comprimento, dividido por L vezes VD, que é a velocidade de deriva, multiplicado pela velocidade de deriva, que está aqui, e multiplicado pelo campo magnético. Aí o que acontece nessa expressão? Eu tenho aí a velocidade de deriva como denominador do comprimento do cabo, e eu tenho a velocidade de deriva como fator multiplicativo no primeiro momento. O que aconteceu? Se vocês observarem, vocês conseguem enxergar o meu mouse mexendo aí na tela, não? Sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Eu tenho essa fórmula aqui, que é a fórmula básica, certo? E ela tem aqui o fator multiplicativo do seno de 90 graus, e ela fica com essa fórmula daqui. Que vai ser vezes V multiplicado pelo campo magnético. Aqui seria a velocidade, né? Substituindo na expressão. Então, eu tenho que o meu Q em determinado tempo, ele é igual a L vezes o T. E eu tenho que T é igual a L dividido por VB. Então, substituindo o Q aqui, eu vou ter que o L vai estar aqui, ó, substituindo o Q nessa fórmula aqui. Então, o Q vai ser igual
L, está aqui. O T, eu sei que é L vezes VD, então está aqui, que era esse T aqui. E se eu só substituir isso tudo aqui, que eu estou substituindo, é somente a letra Q. Então, aí eu vou repetir o restante da fórmula, que eu calculei aqui por conta do seno de 90. Então, multiplicado por V, que é a velocidade de deriva, multiplicado pelo campo magnético. Então, nesse caso aqui agora, eu fiquei com duas velocidades, tá vendo? Velocidade no numerador e velocidade no denominador. Então, eu vou cortar uma com a outra e eu vou obter que aqui vai ser L, vai ser igual a I vezes L vezes B, que é o campo magnético. Aí eu tenho o seguinte, porque na hora, o que acontece? Se vocês observarem aqui, fazendo essa expressão, então a gente observa, né, que a velocidade não depende tanto, porque a força magnética, né, por si, ela vai ser a mesma, né, ela não depende da velocidade, porque ela vai existir da mesma forma e ela vai depender de outros fatores que não são a velocidade. Ela vem aqui, mas somente são grandezas que nós podemos medir facilmente, né, com uma régua e com um amperímetro, porque fala de corrente, fala de comprimento do cabo e fala de campo magnético, né, que a gente tem essa forma. Então, o campo magnético, quando ele não é perpendicular ao fio, teremos uma expressão aqui. Deixa eu botar ela aqui. Pronto. Então, nós vamos ter aqui a força magnética, vai ser igual a corrente, multiplicado pelo comprimento do cabo, multiplicado pelo campo magnético. Então, elas vão explicar justamente, eu vou conseguir encontrar a força magnética quando eu pego a corrente, multiplico pelo comprimento do cabo e multiplicado pelo campo magnético. Nesse caso, o comprimento do cabo, que é o L, é um vetor cujo módulo é o comprimento do condutor estudado, o módulo. E a direção e o sentido são os mesmos do fluxo da corrente elétrica do seu interior. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Eu tenho aqui uma figura, deixa eu ver se é nesse próximo slide. Não, vamos lá, eu vou chegar lá. Então, a força magnética atua sobre os elétrons que atravessam o fio. Esses elétrons são defletidos e terminarão colidindo com os átomos que compõem o material do condutor. O que acontece? O que nós estamos falando seria o material que compõe o condutor, ele fica lá. E a corrente elétrica que vai atravessar vai se chocar com esses elétrons que fazem parte do próprio condutor, do material que faz o condutor, né? Então, o fio será submetido a uma força real de intensidade, uma força F, que poderá, inclusive, ser medida por um dinamômetro, causar uma aceleração e até uma deformação sobre o fio. O efeito será um efeito visível, é um efeito macroscópico, assim como a atração entre os ímãs. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? A força magnética que é exercida pelos elétrons, ela atravessa o condutor, que ele vai ser defletido, porque ele vai colidir, os elétrons vão se chocar, e nós vamos submeter o fio a uma força que ela vai ser visível, no caso assim, a gente não vai ver a força, mas a reação do condutor, que pode ser medida, né? E causa uma aceleração e deforma o fio. Pode causar até uma deformação no fio, dependendo da intensidade da força. E vai ser visível a olho nu. Então, só para a gente poder entender. Vamos lá. Um fio de 1 metro de comprimento é atravessado por uma corrente elétrica de 0,1 ampere. Um campo magnético uniforme de intensidade 0,05 T atravessa formando um ângulo de 30 graus com o fio. Calcule o módulo da força magnética sobre ele. A fórmula que vocês vão utilizar é essa daqui. Calcula aí para a gente ver quanto é que dá de resposta. É uma questãozinha simples aí para a gente poder revisar ou para a gente poder já fixar o conhecimento. Então, vai dar força magnética, vai ser igual a corrente multiplicado pelo comprimento do cabo, multiplicado pelo campo magnético, multiplicado pelo seno do ângulo θ, que nesse caso é 30 graus.
Façam aí, e eu estou por aqui. Em 5 minutos eu questiono vocês. Professor, Estou por aqui, meu amigo. Diga aí. E aí, conseguiu? qual é a unidade de medida do campo magnético? Da força magnética, aliás. Vamos lá. Esse daí a gente pode botar como... A corrente é medida em amperes, não é isso? O comprimento do cabo é medido em metros, né? E o campo magnético é medido em Tesla. Certo. Vamos lá. Então, nós temos aí a fórmula, nós temos os dados. Deu quanto a resposta aí? O meu deu 0,0025. Certo, que no caso, qual seria a resposta definitiva? Quando eu falo em resposta definitiva, eu pensei em notação científica, né? Isso, é por isso que eu estava perguntando qual era a unidade de medida, para saber qual é a notação que eu vou colocar. Força é medida em quê? Newton. Exatamente. Certo. Vamos lá, vamos dar continuidade aí à questão. Então, força vai ser igual a 0,1 ampere, que no caso está a corrente, multiplicado por L, que é 1, está aqui, multiplicado pelo campo magnético, que é 0,05, está aqui, que é multiplicado pelo seno de 30, que 30 é o ângulo, está aqui, que deu 0,025, não é isso? E trazendo para notação científica, a vírgula tem que estar entre, o número tem que estar entre 1 e 9, né? E o fator multiplicativo seria vezes 10 a menos 3, e a força é medida em newtons. Não é isso aí? Tranquilo de vocês? Deu isso também? Meu Deus. Exatamente. Vamos lá. Tranquilo. Então, dando continuidade. As correntes elétricas, elas não somente são afetadas por campos magnéticos, mas também elas geram os campos magnéticos, as correntes elétricas. Nós vimos, da outra vez que a gente estava conversando, que nós temos dois campos que são gerados, né, pela corrente elétrica. É o campo elétrico e o campo magnético, que andam acoplados. A gente viu essa relação na outra disciplina. Na outra aula da mesma disciplina. Essa aula anterior, para quem perdeu, eu dispus ela no grupo da gente aí, e ela está lá no canal para vocês voltarem lá e assistirem a hora que quiserem lá. Então, vamos lá. São duas
dois campos distintos, porém acoplados, né? Um tem a origem magnética, a outra tem a origem elétrica, e cada um atua à sua maneira. Uma causa a indução, né? E a outra causa a atração pelo magnetismo. O campo magnético gerado por uma corrente elétrica é diretamente proporcional ao módulo dessa corrente e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o ponto de interesse do condutor em que a corrente está localizada. O que isso significa dizer? A intensidade, no caso do campo magnético, que ele, digamos que a gente tem um condutor, está energizado eletricamente, e essa energia, ela gera um campo elétrico e um campo magnético. E aí, o que acontece? A intensidade do campo magnético, eu vou medir essa intensidade do campo magnético de acordo com um ponto de referência, que eu vou precisar determinar um ponto, que esse ponto vai estar a uma distância x, uma distância d do condutor, e aí eu consigo calcular, por exemplo, eu quero calcular um campo magnético a uma distância de 1 metro do condutor energizado. Aí como é que eu faço? Esse campo magnético, ele vai ser diretamente proporcional ao módulo dessa corrente e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa o ponto de interesse, ou seja, a distância que eu quero, que vai dar esse ponto, em relação ao condutor em que a corrente está localizada. Então, o que acontece? O ponto de interesse ao condutor vai ser a distância d. Então, a corrente elétrica, vamos lá, o campo magnético é gerado pela corrente elétrica e é diretamente proporcional ao módulo dessa corrente, ou seja, o campo magnético B vai ser igual ao módulo da corrente elétrica dividido pelo quadrado da distância. Essa daí já seria uma fórmula que a gente poderia calcular o campo magnético em cabos retilíneos, né? O valor exato dessa corrente pode ser calculado utilizando um cálculo vetorial, precisando considerar em cada elemento o fio que gera individualmente um pequeno campo magnético que é dado pela expressão. Então, nós temos aí, seria uma derivada do campo magnético, onde ele coloca que μ0 dividido por 4π, multiplicado pela corrente, e o ds, que seria derivada do espaço, né, multiplicado pelo raio e dividido pelo raio ao cubo, né? Seria esse daí para o cálculo exato do vetor campo elétrico, né? Quando a gente fala em vetor campo elétrico, a gente fala exatamente da intensidade desse campo elétrico, independente de direção e de sentido dele. A gente fala numericamente, seria o vetor, o valor da intensidade do vetor campo elétrico. Então, constante de permeabilidade no vácuo, que é o valor do μ0, seria igual a 4π multiplicado por 10 a menos 7 Tesla, que é o valor do μ0 aí dessa equação. Então, a expressão é conhecida como lei de Biot-Savart. Biot-Savart. Para encontrar o campo S, tornando o cuidado de notar que o vetor R também depende da posição S sobre o fio. Então, o que acontece? Na lei de Biot-Savart, ele coloca essa expressão, que é uma derivada, né? É uma derivada do campo elétrico pelo espaço, né? Pelo espaço em que ele percorre. E, assim, observa que ele tem a ver diretamente isso também vai acontecer aqui. Então, na hora que ele dá o meio, a gente vai pegar o fator de relação do meio com a constante do vácuo e vai multiplicar por esse fator de relação e ele vai entrar na fórmula também
para poder a gente calcular esse campo magnético. Então, um fio retilíneo muito longo, atravessado por uma corrente elétrica, gera ao seu redor um campo magnético a uma distância R, medida perpendicularmente por um fio de módulo. Então, nós vamos ter o campo elétrico, vai ser o μ0 vezes a corrente, dividido por 2πr, para um fio retilíneo longo. Então, nós temos aqui, eu tenho o campo magnético, ao redor de um condutor, né? E o sentido da corrente aqui sendo percorrido, nós vamos ter esse campo. Então, aproveitando esse desenho, eu posso falar a respeito da distância D. Digamos que eu tenha um ponto de referência, seria aqui, nessa linhazinha mais externa. Então, daqui para cá, eu teria uma distância, que seria uma distância R, né? Seria do ponto de onde eu quero analisar até o condutor. Então, eu tenho que o campo elétrico vai ser a permeabilidade, a permissividade, multiplicado pela corrente, dividido por 2πr. Quando me falo a respeito de um condutor retilíneo, onde R é a distância radial do ponto de interesse até o fio condutor, como a gente estava falando aí. E enquanto com o fio circular, ou seja, uma espira, gera ao seu centro um campo magnético de intensidade. Então, se você observar aí, deixa eu botar a figura, tá aqui. Eu tenho um fio circular, ou seja, uma espira que gera em seu centro um campo magnético de intensidade. Campo magnético vai ser igual ao μ0 multiplicado pela corrente dividido por 2R, onde R é o raio, que seria uma espira circular. Aí o que acontece? A gente pode observar que esse é o fundamento de quando a gente gera o campo magnético, que faz com que a bobina que circula o primário de um transformador faça com que gere um campo magnético que passa para o secundário, e esse secundário gera a energia elétrica do lado secundário do transformador. Obedece especificamente à geração de campo magnético que está aqui nessa fórmula, μ0 vezes a corrente dividido por 2R. Né? E está presente na maioria das fontes, né? Exatamente. É isso aí. Esse campo, as fontes, ela por si, elas têm essa questão de transformação, né? Entra uma tensão, passa por um transformador e ela, depois desse transformador, ela vai para pontos de diodo, capacitores e tal, para poder deixar de forma retilínea, fazer uma corrente contínua, já na medida, na tensão de funcionamento do próprio equipamento, que é gerado no secundário do transformador, que obedece também a essa forma. Exatamente. E às vezes no secundário tem outra bobina para gerar potência para distribuir. Exatamente. Isso mesmo. Muito bem. Em que R é o raio da circunferência da espira e o campo magnético entra da esquerda para a direita. Aí o que acontece? O sentido do campo magnético é descoberto por meio da regra da mão direita. A gente tem aqui, se você alinhar o seu polegar com o sentido da corrente elétrica, vai girar os outros dedos e encontra o sentido da corrente elétrica para os dois casos. Então, a gente vem aqui pela regra da mão direita. Vocês lembram da regra da mão direita? Então, nesse caso aí, a gente aponta o polegar como se a gente fosse circular o condutor com a mão. A gente aponta o polegar na direção da corrente elétrica e os dedos vão girar na direção do campo magnético. Nesse daí, para o caso do fio retilíneo, e nessa outra daqui, para o caso da espira, né? A gente colocando na direção da corrente, a gente vai encontrar o sentido do campo magnético. Desse também serve da mesma forma. Bacana, pessoal. Deixa eu interromper aqui. Bacana. Senhores, como eu estava dizendo, deixa eu ver aqui.